a nossa academia para 2018. E trazemos já nessa primeira sessão duas informações importantes. Primeiro, que lançamos um novo livreto com o nome de todos os acadêmicos, e quem não pegou ainda, é só pegar na secretaria com a senhora Sandra. A outra que publicamos os anais dessa diretoria, dessa nova diretoria, o primeiro número, em que consta aqui a posse do nosso presidente, e por opção da diretoria, do grupo todo, os anais passam a ter como conselho editorial, todos os acadêmicos que pertencem à academia, não mais um grupo de acadêmicos. Tem o editor de área, que são os responsáveis pelas determinadas áreas, que é o professor Silvando, no caso da cirurgia, o Zé Carlos do Vale, no caso da clínica médica, e a professora Eliette, no caso da ciências aplicadas. Depois, o conselho editorial, em ordem alfabética, todos os acadêmicos constituem o conselho editorial. Nós não entendemos e não conseguimos diferenciá-los. Todos têm o mesmo direito, então esse é o conselho editorial da nossa revista. E, mais uma vez, peço que nos encaminhem artigos para que possamos manter as publicações de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Muito obrigado, um bom ano a todos. Muito obrigado, acadêmico Galvão. Algum acadêmico, eu vou fazer uso da palavra, acadêmico Omar? Senhor presidente, só para esclarecimento, não eram 3 cadeiras, a terceira também foi eleita a comissão? Ah, já foi antes. Desculpe, obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Neste caso, eu tenho um anúncio, declarar aberta a vaga da cadeira número 42, secção de medicina, patrono João Carlos Teixeira Pandão, ocorrido pelo falecimento do acadêmico Nestor Chor, em 3 de fevereiro de 2018. Nós teremos uma sessão breve em homenagem ao nosso acadêmico, querido acadêmico, e o prazo de inscrição portanto, a partir do dia 1 de março de 2018 até 29 de maio de 2018. Bom, vamos passar agora, não havendo mais nada a tratar, a continuação, como eu expliquei antes, é uma continuação, mas que não é bem continuação, porque o tema tem um vínculo, mas não é o mesmo tema. Mas eu e Antônio Egídio Nardi e o professor Adolfo Rhodes, nós decidimos fazer uma discussão importante na segunda parte, sempre que pudesse tocar a todos, sendo temas mais gerais. E há um tema que é um grande desafio da ciência e da medicina, que é a discussão do problema cérebro e mente, não é? O que é o cérebro, o que é a mente? Eu digo sempre uma frase do grande prêmio Nobel Gerald Elderman, no seu livrinho Wider Than the Sky. Ele dizia, foi prêmio Nobel de Imunologia, depois virou neurocientista, e ele costumava dizer, e nesse livro ele repete, que nós temos coração, nós temos pulmão, nós temos rim, nós temos fígado, pâncreas, mas nós somos nosso cérebro. Porque, na realidade, o cérebro é o órgão de extrema complexidade e que controla o funcionamento de todo o organismo, como se o organismo fosse um aparelho para buscar o que o cérebro necessita para pensar, refletir e dar as ordens dele ao corpo, no sentido de buscar energia, a sua glicose, o seu oxigênio, e a partir daí atuar no mundo, atuar na natureza, modificando
para melhor, para pior, isso nós vamos saber. Então, a questão central que nós vamos apresentar, com o vice-presidente, que é psiquiatra como eu, nós vamos falar sobre o cérebro como órgão do corpo humano, e nós vamos falar sobre algo muito complexo, que eu nem sei como é que eu aceitei, mas depois vou explicar por quê, de falar sobre a mente. Eu, alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, eu fiz aqui a pedido de um acadêmico, foi no centenário do falecimento de um acadêmico do século retrasado, e pediram para eu falar exatamente o tema abordado, porque era Bezerra de Menezes, que era membro dessa casa e era espírita. E um acadêmico espírita pediu que nós fizéssemos uma sessão em homenagem a ele, e pediu para eu falar sobre uma obra dele que era muito importante, que se chamava Loucura sobre um Novo Prisma. E eu não conhecia nada do assunto, recebi o livrinho, li o livro e resolvi dar o título da conferência sobre a imortalidade da mente humana. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. E por que as razões científicas que a mente não pode morrer, e eu hoje vou aprofundar apenas isso aí. Mas eu me lembro que não saiu um acadêmico. No final, até o endereço de para onde ela ia já estavam querendo saber. Falei, o endereço eu não sei, mas podemos vender, negociar, né, se eu descobrir. Mas o tema é um tema complexo. E eu conto sempre essa história, já contei até aqui, que um acadêmico, Marco Moraes, presidia, no final ele veio me cumprimentar, que a conferência era um espetáculo, e naquela objetividade dele, ele dizia, olha, o espetáculo adorei, mas não entendi nada. Você está entendendo? Isso era bem Marco Moraes, é bem Marco Moraes, né? Mas, então, nós dividimos o tema, e eu coloquei na programação para falar primeiro. Depois, de ontem para hoje, eu ainda não tinha organizado o que eu ia falar, e eu combinei com o acadêmico Antônio Egídio Nardi sobre o que ele iria falar, e eu achei melhor que ele falasse antes, porque assim ele vai dar as bases materiais, as bases anatômicas, as bases fisiológicas, químicas do cérebro, como ele funciona, e a partir daí eu também vou me inspirar para complementar o meu pensamento e dizer como que a mente humana e a consciência humana surgem desse processo, que é um processo que muitos cientistas dizem que quanto mais complexos sistemas vivos ou sistemas da natureza, ele acabará tendo uma consciência. É uma questão para refletir sobre a inteligência artificial. Será possível? E nós vamos discutir isso aí, e eu vou dar, não a minha opinião, eu vou dar a opinião dos maiores cientistas dos últimos tempos, porque a discussão ela existe desde a época de Platão, sobre a alma, sobre o espírito, mas ela surgiu na ciência a partir dos anos 60, com a chegada do behaviorismo, do conhecimento das teorias cognitivas, e depois ela surge nos anos 80 sob uma outra dimensão, exatamente com o aparecimento da informática. E aí nós vamos ver que as pessoas que mais se dedicaram ao estudo da mente foram e da consciência, físicos, matemáticos, técnicos em informática, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Então, é um campo multidisciplinar, mas que antes era um domínio quase que reservado aos filósofos. Os filósofos abordaram muito isso,
mas entrou seriamente na ciência para se compreender como é que se dá esse mecanismo e qual é o papel da mente e da consciência em relação ao corpo e em relação às doenças. Isso pode levar a uma mudança de paradigma na medicina neste século XXI, e aonde mudaremos, deve-se mudar, porque tudo evolui. O ensino da medicina, a prática da medicina, se houver uma mudança de paradigma, uma nova maneira de ver uma ciência não baseada somente na física newtoniana, mas na física quântica, na mecânica quântica também. Então, mas para isso é preciso que a ciência, sempre baseada a partir do átomo para cima, ela encontre novos métodos que possam explicar esse outro universo. Então, como eu disse ao acadêmico Nardi, ele lida com determinismo causal e com a localidade, que é o cérebro. O cérebro é um órgão local e que é baseado no determinismo causal, causa e efeito. E eu vou falar ao contrário, e na probabilidade dos eventos, não mais na certeza do evento e na não localidade. Então, o acadêmico, nosso vice-presidente Antônio Egídio Nardi, com a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, professor Jorge Alberto Costa Silva, acadêmicos componentes da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar toda a bancada acadêmica nesse retorno às atividades acadêmicas do ano 2018. Bem-vindo a todos. Depois, parabenizar o presidente e o acadêmico Adolfo Roires pela organização do simpósio dessa tarde, também parabenizar os apresentadores, os professores que realizaram conferências hoje à tarde. Foi um simpósio belíssimo e espero agora trazer algo mais geral em relação ao cérebro no século XXI. Esse título me foi dado pelo presidente Costa e Silva e é realmente um desafio, porque se eu tivesse que traduzir um pouco da minha pessoa, eu nada mais sou do que um cérebro apaixonado pelo cérebro. Então, falar sobre o cérebro é algo assim muito empolgante. Eu considero o cérebro o órgão mais sublime da criação. O cérebro é tudo. Todo o resto do corpo funciona para o cérebro ter prazer. O cérebro é um órgão constantemente procurando o prazer. A alegria, a tristeza, a dor, tudo isso faz parte do cérebro. O cérebro não apenas controla todo o nosso corpo e dele necessita, na realidade o cérebro é uma espécie de ditador que o resto todo do corpo segue as ordens do cérebro, mas o cérebro é o responsável pela nossa vida mental e, eu até me arrisco a dizer, pela nossa vida espiritual. A sensação de beatitude, a sensação de um certo necessidade de vida eterna, nada mais são, no meu ponto de vista, do que funções cerebrais. O cérebro é um órgão tão vaidoso que ele não aceita morrer, ele precisa achar que vai viver para sempre. Então, ao pensar como eu abordaria o cérebro no século XXI, eu poderia falar da neuroimagem, eu poderia falar da genética, eu poderia falar de como os transtornos mentais, que é a minha área específica de estudo, são vistos nesse início de século XXI, mas eu resolvi abordar um tema que eu julgo assim apaixonante e que permeia todas essas áreas que eu citei e não vou abordar diretamente. Eu irei falar
sobre a neurogênese. A neurogênese é a formação de neurônios novos no cérebro adulto. A neurogênese é um conceito e uma descoberta bastante recente e que já está mais do que comprovado que o cérebro adulto funciona, necessita e é fundamental para a saúde que sejam formados novos neurônios, principalmente no hipocampo, que é a área que se conhece de maior neurogênese hoje em dia, mas talvez em algumas outras áreas cerebrais também. A neurogênese é a transformação de uma célula-tronco neuronal em um neurônio adulto, passando por diversas fases, como a proliferação, diferenciação e a migração também até a maturação. A migração é outro ponto importante que eu vou abordar a seguir. Um breve histórico da neurogênese. No início do século passado, Ramon e Cajal, um patologista, fez uma afirmação que perdurou como verdade até o final do século passado, que nós só teríamos neurônios novos no período embrionário. Depois do nascimento, nós não ganharíamos mais neurônios, só perderíamos. Mas, em 1999, penúltimo ano do século passado, foi demonstrado as primeiras células tronco neurais no humano adulto. Isso foi um marco muito importante. E agora, há 11 anos atrás, foram demonstrados que os neurônios não apenas são formados, mas eles andam, migram, criam novas sinapses no cérebro adulto. Esse trabalho de 2007, ele é considerado um marco na neurociência. Foi publicado no Science, de 2007. Ele marca a migração de neuroblastos, que irão se transformar em neurônios, através do hipocampo e indo para o bulbo olfatório. Essa migração neuronal, demonstrada em humano, foi um marco, mostrando que não apenas o nosso cérebro gera novos neurônios, mas eles caminham pelo cérebro para regiões onde são necessários, e isso faz parte do bom funcionamento cerebral. Na realidade, o cérebro ele está em constante transformação. Muitas vezes nós não temos noção disso, mas a função do cérebro envolve 1001 habilidades. Habilidades cognitivas, intelectuais, habilidades físicas. O desenvolvimento cerebral é o que a gente supõe que é o nosso desenvolvimento, mas, na realidade, é o cérebro criando novas possibilidades. Possibilidades intelectuais, cognitivas, físicas, em matéria de esporte. Todo o nosso desenvolvimento humano pode ser traduzido por um concomitante desenvolvimento cerebral. Sem ele, nada disso aconteceria. Mas, nessa palestra, eu quero abordar bastante a relação do nosso estilo de vida e o cérebro. Como manter o nosso cérebro saudável, como manter o nosso cérebro produzindo neurônios novos, como manter essa neurogênese funcionante. Então, irei abordar um pouco em relação aos alimentos e drogas, nossa capacidade cognitiva, atividade física, como é fundamental para o cérebro. Todos nós devemos fazer ginástica, não para termos um corpo bonito, mas para termos um cérebro saudável. O sono também é importante e a atividade sexual também é importante para o cérebro. Recentemente, o nosso grupo do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, junto com o grupo do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, publicamos um artigo na revista Ciência Hoje em relação à dieta para o cérebro, como a boa nutrição contribui
para a saúde do cérebro. E nesse trabalho nós mostramos que dietas hipercalóricas, hiperglicêmicas, prejudicam a função cerebral. Elas acabam produzindo uma grande liberação de dopamina, uma grande sensação de prazer, e o cérebro, com isso, começa a funcionar mal. Esse prazer por dietas hipercalóricas e hiperglicêmicas, ricas em carboidratos, elas prejudicam o cérebro. Já dietas hiperproteicas e hipocalóricas ou normocalóricas, e com alguns períodos de jejum, isso acaba melhorando a função cerebral. Então, esse tema é um tema que vem sendo estudado, vários estudos com diferentes tipos de dieta vêm demonstrando que a nossa alimentação influencia diretamente no cérebro. Como 2 exemplos, eu trouxe aqui 2 polifenóis. Primeiro, o resveratrol. O resveratrol é um polifenol que está presente em vários alimentos, principalmente frutas e legumes vermelhos. O mais famoso deles é a uva, e o resveratrol está presente no vinho tinto, mas também está presente em outros alimentos. E ele tem uma função bastante clara na neurogênese hipocampal. Nesse trabalho, nós realizamos no Instituto de Psiquiatria, nós demonstramos que animais, principalmente ratos, que são privados de resveratrol na sua alimentação, eles acabam tendo uma diminuição da neurogênese. Já os animais com dieta rica em resveratrol acabam tendo uma neurogênese estimulada. E modelos de animais com depressão que recebem dieta rica em resveratrol acabam tendo uma neurogênese e melhorando do quadro depressivo. O resveratrol, hoje, ele ganhou uma fama, é comercializado, tem vários possíveis indicações e tudo, mas o que está comprovado mesmo é seu efeito neuroprotetor, como eu mostrei naquele estudo anterior. Mas outros polifenóis também têm demonstrado que estimulam a neurogênese. Nesse trabalho, também do nosso grupo, junto com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ratos ansiosos, existe uma cepa de ratos ansiosos, e o hipocampo desses ratos tem uma diminuição da neurogênese. Ao alimentarmos esses ratos com açafrão, que é um polifenol, eles acabam melhorando do quadro ansioso e a neurogênese é estimulada, mostrando que não apenas o resveratrol, mas outros polifenóis também podem estimular a neurogênese. Mas qual seria o mecanismo de ação desses polifenóis? Como que o polifenol consegue transformar uma célula-tronco em um neurônio adulto, maduro e que se movimenta pelo cérebro? Certamente, isso tem várias hipóteses. A hipótese mais aceita é que é um mecanismo energético onde esses polifenóis estimulam caminhos energéticos através do AMP cíclico e, principalmente, toda essa necessidade de energia para o RNA mensageiro produzir novas proteínas, e isso se canaliza para a mitocôndria. A mitocôndria parece ser o responsável, seu bom funcionamento é o responsável para o neurônio ter energia suficiente para produzir novos neurônios, ou para estimular a produção de novos neurônios. Provavelmente, apenas abrindo um parêntese, algumas doenças mentais, como o transtorno bipolar, sejam doenças mitocondriais, doenças de energia mitocondrial do neurônio.
essa energia ela também pode ser medida através do fator protetor neuronal, ou a sigla em inglês BDNF. Esse fator ele é mais facilmente mensurável no neurônio de animais e ele está diretamente ligado a essa produção de energia e, consequentemente, à neurogênese. A ausência desse BDNF, desse fator protetor neuronal, diminui a neurogênese no hipocampo e, em caso de ratos ansiosos, isso é claramente visto que o rato, quanto mais ansioso ele for, menor a concentração de BDNF e menor a neurogênese no hipocampo. Isso, apesar de estar assim muito associado à alimentação, não é apenas a alimentação que favorece a neurogênese. Nesse estudo, onde os ratos eram alguns mal nutridos, tinham uma dieta hipocalórica e hipoproteica, mas tinham diferentes ambientes. A gaiola poderia ser uma gaiola simples, sem nada, só comida e água, ou uma gaiola com enriquecimento ambiental, com balanço, gangorra, túnel, bola, outros ratos, uma festa. O rato controle tem um determinado grau de neurogênese. Esse rato controle, num ambiente enriquecido, essa festa que eu citei, há um aumento da neurogênese. Quer dizer, o rato controle tem uma alimentação normal, normoproteica, normocalórica, tem uma taxa de neurogênese. Se ele ficar no ambiente enriquecido, a neurogênese hipocampal dele irá melhorar. O rato malnutrido, subnutrido, ele tem uma neurogênese menor. O cérebro dele é menor, o hipocampo dele é menor e a neurogênese mensurável é menor. Mas se esse mesmo rato subnutrido for para um ambiente enriquecido, tiver um estímulo, gaiola, túnel, bola e outros ratos, aumenta a neurogênese dele, quase igualando a neurogênese do rato normonutrido nesse ambiente enriquecido. Mostrando que não é apenas a alimentação que influencia no cérebro, também os estímulos que nós damos a esse cérebro, como estímulos ambientais, eles também influenciam nessa neurogênese. E aqui, rapidamente, fizemos esse teste da piscina, onde o rato é colocado para nadar, mas existe um lugar que dá pé, e o rato nadando por um tempo, ele descobre esse lugar que dá pé e ele vai procurar esse lugar. Todos os ratos, nutridos ou subnutridos, eles têm dificuldade de encontrar esse lugar que dá pé no primeiro dia. Mas depois de 5 dias de treino, o rato desnutrido continua com dificuldade para encontrar o lugar que dá pé, porque é sempre o mesmo lugar. O rato controle, depois de 5 dias, ele vai rapidamente para o lugar que dá pé. É só botar ele na piscina que ele já nada para o lugar que dá pé. Agora, o rato controle com o ambiente enriquecido, então esse já vai direto também, mostrando que o ambiente enriquecido melhora o funcionamento cerebral. Existe até uma hipótese, que é esse trabalho que foi publicado por 2 brasileiras, que talvez o nosso desenvolvimento cerebral se deva, em relação aos outros animais, se deva exatamente pelo ambiente enriquecido, aquela gaiola cheia de coisas. Só que a gaiola aí é o próprio mundo. Porque, segundo essas autoras, os animais, eles passam o dia inteiro, quando acordados, procurando alimento. E provavelmente os nossos antepassados também passavam o dia inteiro procurando alimento. A partir do momento que nós aprendemos a lidar com fogo, a cozinhar os alimentos, nós começamos a ter um tempo maior para cuidar de outras coisas, para cuidar do nosso ambiente, para explorar melhor o nosso ambiente, para desenvolver novas ideias, enfim, para estimular o nosso ambiente enriquecido. E esse estímulo produz um próprio estímulo ao cérebro e provavelmente foi um dos fatores que fez com que o nosso cérebro se diferenciasse do cérebro de outros animais. Quer dizer, o cozimento dos alimentos proporciona que nós tenhamos mais tempo
para outras atividades físicas e intelectuais, e isso favorecendo o cérebro. Ácidos graxos também, principalmente o mais famoso deles, o ômega 3, vem sendo estudado em relação ao desenvolvimento cerebral. É claro que, mais uma vez, é algo complexo, existem outros ácidos graxos, por exemplo, o ômega 6, que necessita de um equilíbrio com o ômega 3 para ter um funcionamento adequado, mas existem vários estudos conflitantes se o ômega 3 realmente tem uma função de estímulo à neurogênese ou não. Nós realizamos, junto com o Instituto de Nutrição da UFRJ, um trabalho dando suplemento de ômega 3 para mulheres grávidas com risco de depressão pós-parto. Mulheres que ou já tiveram episódios depressivos anteriores, daí o risco, ou que tinham parentes em primeiro grau, consanguíneos, com depressão, o que também aumenta o risco de depressão pós-parto. E nós separamos essas mulheres em 2 grupos. Um grupo teve esse suplemento com ômega 3, cápsulas de ômega 3, e o outro grupo com alimentação normal, onde nós apenas controlávamos a provável ingesta alimentar de ômega 3. E não houve nenhuma diferença. Após as avaliações, tanto durante a gravidez, a cada trimestre, como no pós-parto, o suplemento de ômega 3 não trouxe nenhuma alteração. Acho que o número de mulheres que tiveram depressão pós-parto foi praticamente igual em ambos os grupos. Mas, resumindo, então... não, ainda tem o café, né? Eu acho que eu não tomei café ali no intervalo, esqueci do café. O café é outro estímulo alimentar para a neurogênese. O café, animais que são alimentados com altas doses de cafeína, eles têm uma neurogênese maior. Agora, o café em doses excessivas, ele começa a ter um efeito tóxico, a prejudicar a neurogênese e a causar outros sintomas, principalmente sintomas de ansiedade. Então, não só pânico, como outros sintomas. E o café é a droga mais utilizada pela humanidade, não apenas no tradicional cafezinho, mas no chá, nas bebidas cola e nos medicamentos para analgesia. Existem várias substâncias no chocolate, tem cafeína. Então, a cafeína é, sem dúvida, a droga mais utilizada, mas ela estimula a neurogênese quando em doses baixas ou moderadas. Então, agora sim, resumindo, existem alguns alimentos que melhoram a neurogênese hipocampal: o açafrão, o chocolate, resveratrol em diferentes situações. É claro que o vinho é muito sedutor, mas o vinho tem o álcool prejudica, olha aqui, o álcool prejudica a neurogênese, mas o resveratrol ali compensa. Dietas hiperglicêmicas prejudicam, hipercalóricas, e interessante, dietas pastosas, animais que são alimentados apenas com dieta pastosa, têm um prejuízo da neurogênese. Mas, continuando aqui, talvez o ômega 3, eu coloquei aqui, o café, e também alguns períodos de jejum. Isso também é importante para a neurogênese, principalmente o período da noite. Se o rato não se alimenta durante a noite, fica 8 horas em jejum, ele tem uma neurogênese melhor do que o rato que é alimentado durante a noite. Então, não assaltem a geladeira essa noite. Mas existem outros estímulos para a neurogênese, como o estímulo físico. É outro dado importante, e nós temos essa comprovação em ratos, onde há um aumento aqui da neurogênese, novos neurônios, a partir do estímulo físico. Então, ratos que realizam vários estímulos para nadar ou correr, eles têm uma neurogênese muito maior do que ratos sedentários que ficam presos e quase não se mexem. Aqui vocês podem notar no hipocampo, esses pontos negros são novos neurônios. Isso vem sendo utilizado na psiquiatria de diferentes maneiras. Aqui são vários estudos. O professor Sérgio Machado, que falou hoje à tarde,
tem se dedicado bastante a isso. O exercício físico hoje faz parte do tratamento psiquiátrico, tanto para pacientes com ansiedade, pacientes psicóticos, pacientes deprimidos, e certamente a realização desses exercícios físicos para esses pacientes acaba ajudando também na neurogênese e num cérebro mais saudável. Esse trabalho recente, agora publicado em 2017, no final de 2017, mostrou que não apenas pacientes deprimidos, mas também pessoas saudáveis têm uma melhora do funcionamento cerebral e possivelmente uma melhora da neurogênese quando realizam exercícios físicos aeróbicos regulares. No New York Times, no final de novembro, com base naquele trabalho que eu apresentei, teve um editorial exatamente mostrando isso. Se você quer manter o seu cérebro saudável, aprender mais, faça exercícios físicos. Mas não apenas o exercício físico, como eu citei brevemente no início, a atividade sexual também melhora a neurogênese e melhora bastante. Então, apesar de que no início da atividade sexual há uma liberação de hormônios do estresse, como corticoides, e isso poderia prejudicar a neurogênese, mas a atividade sexual melhora bastante a neurogênese em ratos, e a gente pode supor que em humanos também. E isso nós podemos concluir que a atividade sexual melhora o cérebro. O cérebro acaba tendo uma função mais adequada a partir de uma atividade sexual regular. Os transtornos mentais também acabam influenciando na neurogênese, e assim como os tratamentos. Então, em animais que têm um comportamento, modelo de depressão ou modelo de ansiedade, como eu mostrei, há uma diminuição da neurogênese, mas, entretanto, se nós utilizamos alguns medicamentos psicotrópicos, essa neurogênese tende a aumentar. Um desses medicamentos bastante associados à neurogênese é o carbonato de lítio. O carbonato de lítio talvez seja desses medicamentos o que tem uma comprovação maior associada à neurogênese. A depressão tem esse modelo também, né? Fatores genéticos e ambientais influenciando no aparecimento da depressão, e isso pode estar associado a uma diminuição da neurogênese. E o tratamento da depressão, seja com medicamentos, atividade física ou psicoterapia, podendo melhorar a neurogênese. Isso é uma hipótese e que possivelmente venha a ser comprovada mais tarde, mas hoje em animais isso é bastante conhecido. E essa atividade cognitiva que melhora a neurogênese também vem sendo utilizada em pacientes psicóticos. Pacientes psicóticos, tanto pacientes com transtorno bipolar grave ou pacientes esquizofrênicos, hoje fazem também tratamento cognitivo, são estimulados a aprenderem línguas, a realizarem testes no computador, enfim, a ter um estímulo cognitivo maior e isso facilitar a recuperação deles. A psiquiatria como um todo não apenas visa a remissão de sintomas, de síndrome, mas hoje tem se preocupado muito com a qualidade de vida. Vários trabalhos com esse estímulo cognitivo, físico, alimentar, com controle maior dessas situações ambientais, têm tentado melhorar a qualidade de vida em idosos, em pacientes com risco de suicídio, em pacientes bipolares, em vários outros diagnósticos. Então, hoje não é apenas para a psiquiatria uma questão de remissão de sintomas, mas também uma questão de melhorar a qualidade de vida. Como conclusão, o que melhora a neurogênese, principalmente a neurogênese hipocampal, que é a comprovada? Estímulos cognitivos, sexo, uma alimentação hipoglicêmica, normocalórica, hiperproteica, atividade física, e o que piora a neurogênese e, consequentemente, nos coloca mais vulneráveis aos transtornos mentais.
O estresse, privação de sono, que eu acabei não mencionando aqui pelo tempo, mas a privação de sono piora a neurogênese. Drogas, tanto o álcool quanto as drogas ilícitas, todas elas pioram a neurogênese e o envelhecimento. Eu espero que todos vocês se dediquem a essas atividades aqui, não em excesso nenhuma delas, mas para que todos nós tenhamos um cérebro melhor. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Egídio. Eu não podia deixar de ser brilhante e inspiradora. E agora, você já ia assinar o meu cartão de aniversário parabenizando, eu vi que estava você, assim como você parabenizou a mim, agora eu parabenizo você e você me apresenta, que eu já te apresento. Então, vamos passar à segunda conferência, A Mente no Século XXI, pelo presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Prezados colegas da diretoria, que compõem a mesa diretora, senhoras e senhores da bancada acadêmica, eu sempre destaco a presença do nosso decano, acadêmico Diolindo Couto Filho, demais presentes, participantes, senhoras e senhores. A ideia deste evento, Neuroplasticidade, foi uma ideia do ano passado, que tivemos juntos ali, os três, eu, Egídio e Adolfo, organizamos isso aí, mas achava importante terminar o segundo tempo com algo que pudesse interessar ao não especialista. E assim surgiu a ideia de cérebro e mente. Confesso que, inicialmente, o que eu queria fazer era algo muito difícil, mas possível de se falar em bases bem elementares sobre a neurobiologia da mente. Mas o desafio era muito grande de falar sobre isso. E resolvi falar da mente como um fenômeno da natureza, um fenômeno do ser humano, ou dos seres vivos e da consciência. E aí, já um episódio que eu contei aqui, mas a maior parte não estava presente, exatamente há 40 anos atrás, a minha tese, na época, era de professor catedrático, era sobre a doença e o doente mental, os limites da psiquiatria. Era uma tese teórica, naquela época se usava muito isso, uma mensagem filosófica daquele que postulava essa posição, e eu tinha na banca ilustres professores, inclusive o professor Leme Lopes, que me recebeu nesta casa aqui há 34 anos atrás, e tinha, presidindo a banca, o professor Américo Piquet Carneiro, dois homens bastante católicos. Quando o último a me arguir, o professor Piquet Carneiro, me pergunta, depois de elogiar a minha tese, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. Por que o senhor não falou da alma? E eu não esperava essa pergunta, evidente, e comecei a responder. Aqueles que eram, muitos aqui naquela época de cátedras, né, sabem que a gente tinha 30 minutos para ser arguído e 30 minutos para responder, mas uma pergunta só. Quando tinham 20, respondíamos 18, e as que nós sabíamos deixávamos para o tempo não permitir a resposta. E depois de algum tempo me veio à mente as Confissões de Santo Agostinho,
E respondi ao professor Américo Piquet Carneiro que eu pensei sobre falar sobre a alma, quando falei sobre a mente, o psiquismo, a consciência, e me lembrei de Santo Agostinho ensinando o fenômeno da gênese, da criação do céu e da terra. E respondi a ele desta maneira. Santo Agostinho, ao terminar a exposição, um dos seus alunos pergunta: mas, mestre, se Deus criou o céu e a terra, o que fazia ele antes? Ao qual Santo Agostinho, está lá nas Confissões, respondeu: querido aluno, antes de criar o céu e a terra, estava o Criador ocupado em fazer o inferno para colocar lá pessoas que fazem pergunta como essa. E eu resolvi, portanto, professor, não entrar no inferno. E por aí ele acabou me dando a nota máxima, que eu respondi adequadamente. Porém, passam-se 40 anos, eis que eu resolvo entrar no inferno e falar com vocês sobre a mente, que em certa parte se confunde com aquilo que na religião se chama de alma. Espírito, em francês, mente, como temos mind, esprit, espírito. Em português, o espírito tem uma noção mais, digamos assim, religiosa, mas vamos deixar de lado essa leitura religiosa e vamos nos ater a uma leitura científica do fato. É um problema que vem sendo discutido desde a antiguidade. Platão já discutiu, Demócrito já discutiu, e isso veio vindo, a consciência sendo um objeto de análise da filosofia. E ela tem um ponto importante. Bom, Santo Agostinho aborda esse tema, e aborda, por exemplo, com a temporalidade, que nós vamos falar daqui a pouco, que o tempo talvez não seja uma dimensão do mundo físico, mas seja uma dimensão da mente humana, no nosso caso. E Santo Agostinho já dizia que o tempo é um só, presente do passado, presente do presente, presente do futuro. E nós vamos falar dessa flecha do tempo que tem sua representação no cérebro humano e a sua expressão na mente humana. Porém, como é que podemos diferenciar mente, cérebro, consciência? Digamos, o cérebro é realmente o órgão fundamental para que se expresse a mente e a consciência. Sem cérebro, não é que não existe a mente, não existe consciência, como nós vamos falar, mas ela não se expressa através de uma unidade biológica, no nosso caso, a unidade biológica humana. Mas será que a mente é um fenômeno independente do cérebro, que o cérebro só permite a mente a emergir, ou será que o cérebro produz a mente? Essa é uma discussão que sempre dividiu filósofos, cientistas, principalmente depois do dualismo cartesiano, que dividia em duas categorias, não é? O corpo e a res extensa, quer dizer, o espírito, a alma. Eram duas categorias diferentes, duas substâncias diferentes e que se conectavam pela glândula pineal. Elas se comunicavam por ali. Bom, a partir daí surge o dualismo como uma corrente que influenciou a ciência, dividindo os cientistas, os filósofos, em materialistas ou monistas, ou idealistas, materialistas ou idealistas, aqueles que acreditavam que eram duas coisas distintas, ou que acreditavam que eram duas faces da mesma moeda, ou que acreditavam que um dava origem ao outro, que o cérebro dava origem à mente
e os monistas idealistas, que a mente dava origem à matéria, que a matéria era uma criação da mente. E aí entra a questão da realidade. O que é real? O real é o mundo como eu vejo, e aí a questão do qualia, que ocupou os cientistas estudiosos da mente a partir dos anos 90. Qual é a capacidade de perceber o mundo como eu percebo, mas eu jamais vou saber como o outro percebe, como vocês percebem o mundo. É um dado meu da minha individualidade biológica, psicológica e mental. Mas essa realidade, ela existe como ela é? Se acredita hoje, a ciência mostra que nem sempre ela é como é. Por exemplo, alguns animais são capazes de escutar sons que não existem, que eu não escuto, ver aonde eu não consigo ver. Então, talvez o nosso cérebro seja feito para captar, como uma antena, informações sensitivos sensoriais do mundo. O cérebro processa e cria este mundo. Na realidade, nós somos um campo eletromagnético, isso ninguém duvida. Posso avaliar meu eletroencefalograma, meu eletrocardiograma, meu eletromiograma, e na realidade sou um campo eletromagnético, e que se o fóton de luz me ilumina, o meu cérebro, o cérebro de todos aqui nessa sala, vão construir uma imagem que, aliás, é invertida e o cérebro corrige depois, me vem falando. Se a luz desaparece, se eu não emito mais fóton, reflito mais fótons, eu continuo aqui, mas ninguém vai me ver. Então, na realidade, tudo indica que o cérebro tem essa função de transformar tudo que chega a ele, através da sensorialidade, através dos órgãos que captam as emoções, os sentimentos, a dor, a imagem, o som, seja o que for, chegam a ele, ele processa. Então, aqui, otorrinos, então, oftalmologistas famosos que sabem o quão trabalhoso é esse processo no cérebro de processar essa informação. Mas a luta entre materialistas e idealistas continua. Ela continua, depois nós vamos ver os próprios fenomenologistas, Bergson, Merleau-Ponty, Karl Jaspers, que foi o grande fenomenologista misto de filósofo e psiquiatra dos anos 1920, também estão embarcados nessa divisão entre dualismo e idealismo. Mas é preciso pensar que toda a ciência, desde os seus primórdios, ela foi construída para explicar o mundo da matéria, o mundo do átomo para cima. Quer dizer, temos o átomo, temos moléculas, temos células, temos metabolismos, temos circuitos e vamos fazendo coisas mais complexas. Mas para no átomo, para lá em Demócrito, a menor unidade da matéria. Toda a física, toda a ciência, tudo que existe em matéria, na própria medicina, é para explicar o mundo da matéria e da energia. E a matéria e a energia numa concepção newtoniana, até surgir Niels Bohr, Heisenberg, Einstein e todos aqueles que construíram a teoria da física quântica, que foi no início do século passado. A ciência, até então, ela não estudava o fenômeno das substâncias elementares, do que estava dentro do átomo. Ora, nós somos constituídos também de átomos. Agora, como é que esse fenômeno passa do átomo, da partícula atômica, para
o átomo em si e daí para frente. Esse é o grande desafio. Nós conseguimos saber que ele passa porque ele se manifesta em várias coisas muito visíveis, bastante clara, e utilizamos isso daí num PET-CT, em vários equipamentos diagnósticos, usamos os fenômenos da física quântica. Porém, essa interface é a primeira que nós temos que refletir como é que ela se dá, como é que o fenômeno das substâncias elementares se comunica e tem que se comunicar. Existem vários estudos sobre isso. Por exemplo, tem um estudo feito na Alemanha, há 3 anos atrás, comentava até com o Nardi, com o lítio. O carbonato de lítio, foi falado hoje aqui, é um estabilizador emocional e cuja história do lítio está muito ligada a mim, porque eu trabalhei exatamente com o descobridor do lítio na Dinamarca, depois trabalhei com outros e acabou sendo a minha primeira tese de livre-docência, foi sobre o carbonato de lítio no final dos anos 60, e introduzi ele no Brasil, porque nenhum laboratório queria introduzir. Então, tem uma longa história ligada ao carbonato de lítio, como com a neuroplasticidade. O primeiro livro de neuroplasticidade, que foi escrito por 3 autores, Jean-Pierre Ollier, francês, eu e Stuart Montgomery, inglês. Ele saiu, na época, em inglês e francês, ou depois em outras línguas. Isso foi nos anos 80. E eu me interessei muito nesse fenômeno, que o Nardi tão bem explicou aqui, da neuroplasticidade. Mas, voltando ao lítio, estudos com lítio, de 6 elétrons, de 7 elétrons, lítio 6, lítio 7, dado em ratos, porque, curiosamente, como o Egídio falou, se usa muito rato, porque o genoma do rato, e o rato para sistema nervoso, é muito melhor que outros animais. O professor Silvano Raia gosta dos porcos, o mini pig, outros gostam de trabalhar com ratos, mas em psiquiatria, o modelo animal, o Eric Kandel, dessa tribuna aqui, eu trouxe ao Brasil, Prêmio Nobel de Medicina, nós demos o título dele de membro honorário estrangeiro, ele falou exatamente das técnicas que ele criou para fazer modelos de esquizofrenia em rato. Como é que ele fazia? Ele desligava e ligava gen em rato para desencadear programas, comportamentos esquizofrênicos, comportamentos, é evidente que rato não fica esquizofrênico, mas o modelo biológico, ele falou, fez essa conferência dessa tribuna aqui, há uns 6, 7 anos atrás. Então, dando ao rato os 2 tipos de lítio, um tipo de lítio fazia a rata fêmea se ligar muito mais afetivamente e tomar conta da sua cria do que com o lítio 7. Depois, procurando saber por quê, era exatamente em função de um fenômeno físico chamado a inversão do spin, do elétron. Quer dizer, o elétron mudava de posição num e não mudava no outro. Então, é uma das causas, possivelmente, pelas quais um atua e o outro não atua na afetividade do rato, como na nossa estabilidade emocional. E indo um pouco além na neurofisiologia, na neurobiologia, exatamente da mente, da consciência, por exemplo, hoje nós sabemos que para a consciência emergir, é preciso a sincronicidade de todos os neurônios na mesma frequência, 40 Hz por segundo, que ela desaparece, por exemplo, na anestesia, né? A fitinha lá, para saber a dosagem do Propofol que vai se dar ao paciente, a hora que a consciência desaparece, a hora que ela volta. E aí, Charles Nemeroff, que era anestesista e é neurocientista também, ainda vivo, junto de Roger Penrose, um dos maiores matemáticos vivos da Universidade de Oxford, eles desenvolveram todo um estudo e acabaram demonstrando
que o fenômeno da consciência, ele surgia e desaparecia quando dentro dos microtúbulos, presente em todas as células, e nas células nervosas principalmente, quando havia a inversão do spin. Ora, se a consciência aparece e desaparece na hora que há uma inversão do spin do elétron dentro do microtúbulo que está no cérebro, isso significa que o fenômeno quântico está ligado ao fenômeno da imersão da consciência. Bom, mas afinal de contas, essa consciência, ela é criada dentro do cérebro? Nunca se provou isso. Eu sei que várias condições, nós sabemos, podem diminuir a consciência do indivíduo quantitativamente, podem alterar qualitativamente, mas nunca se provou como se fazer uma consciência dentro do cérebro. E principalmente por algumas razões, entre as quais as leis da termodinâmica, que diz que nenhuma outra forma de energia, ou nenhuma quantidade de energia pode ser criada além daquela do momento do Big Bang. Toda a energia do universo, ela é a mesma, ela vai se distribuindo até a lei da entropia, a morte térmica, mas nada, nenhum fenômeno é capaz de criar energia. Bom, mas nós estamos falando de energia, mas se nós formos pegar os físicos de hoje, os físicos dos últimos anos, principalmente Laszlo, Zante, Penrose e vários outros, Amit Goswami, Raymond Kurzweil, que escreveu um livro, How to Create a Mind, como se produzir a mind, é o homem que trabalha para a Google, para explicar ou tentar entender como vai ser o cérebro do homem que está em evolução. O cérebro continua a evoluir daqui a 5, 10, 15 anos, para a Google preparar os brinquedinhos tecnológicos dela, baseado no cérebro, nesta modificação do cérebro, que ele está se adaptando, inclusive, a esta velocidade exponencial com que o mundo da ciência muda. Então, nós aí começamos a falar, os físicos, eu não, o universo não é só composto de energia e matéria. O universo é composto de uma outra coisa muito importante, chamada informação, que está dentro de nós, dentro do nosso material genético, que contém a informação de toda a evolução até onde nós chegamos, dentro de cada gene, e que vai produzir suas proteínas, que vai gerar todos os processos com interação com o ambiente, o processo, inclusive, da neurogênese, é na sinapse que o gene se expressa, não é no neurônio. No neurônio ele está presente, mas ele só se expressa quando fazemos comunicação com o mundo, ali que o gene se expressa, na epigenética, e esta informação é passada e ela é modificada pelo ambiente. Então, daí nenhum transtorno mental, ele é um transtorno de origem genética pura. Não existe isso no cérebro. Então, a pergunta é essa: como é que isso surge? A nossa consciência, nós sabemos, e a nossa mente abriga informação. E abriga muita informação. Então, talvez o nosso cérebro seja uma grande antena receptora e emissora de informação. Nós recebemos informação. Como é que surgiu o EMC2 na cabeça de um Einstein? Como é que Mozart conseguia compor as sinfonias numa noite, escrevendo, acordava, compunha lá, que vinha na cabeça dele, ele dizia: entra essa música na minha cabeça. Talvez essa informação esteja distribuída pelo universo. O que eu quero fazer é deslocar a questão da consciência e da mente do cérebro para o universo. E aí já tem muito livro, o Universo Autoconsciente, é um clássico hoje na física, que o universo, tudo indica que é um grande sistema consciente de informação. E o objetivo deles é fazer essa informação evoluir, mas para isso
ele precisa se expressar através da matéria e da energia. Então, matéria e energia, outros fenômenos. Então, a mente talvez seja a criadora do universo como vemos, do universo como interpretamos. O universo, ele é uma grande não energia, é um grande campo, como se chama hoje, porque, na realidade, 97% do universo é composto de matéria escura e de energia escura. 97%. O universo, 3% só é matéria e energia. E o resto, o que que é? O que que explica a expansão do universo? O que que explica uma série de fenômenos dentro do universo? Então, hoje se acredita que o universo tenha esses campos, que Erwin Laszlo, grande físico, chamava, palavra de origem hindu, campo acástico. O campo acástico é o grande campo de informação que, na realidade, é o universo. E o nosso cérebro, esse sistema altamente sofisticado e complexo, ele produz, sim, a minha memória, o meu raciocínio, o meu pensamento, as minhas ideias, não é? E isso tudo ele projeta neste campo que está ao redor de mim, que é um campo ilusório, a minha matéria é um campo ilusório, digamos assim. Ele é criado pela nossa mente, que nos dá a ideia que somos separados, mas no fundo é tudo uma mente só. E aí o inconsciente coletivo de Jung, aí os físicos se interessam muito pelo problema da sincronicidade, que Jung também descreveu muito bem, que não seriam simplesmente coincidências. Bom, então, indo para este campo, é um campo realmente difícil, é um campo, é um desafio. Há 40 anos atrás, eu não ousei falar sobre isto, porque na época eu queria me firmar como um homem de ciência e não ser confundido como um homem, sei lá, de pensamento religioso e tal. Mas já na minha idade, eu estou pouco me importando o que vão achar do que eu falo. Chega um momento da vida que a gente tem a liberdade de falar o que acredita. Gosto, não gosto, nos acha um gênio ou um débil mental. É o problema de quem julga, não é mais meu. Então, eu resolvi, mas confesso que hesitei. O Nard sabe, ontem eu falei com ele, não sei o que eu vou falar amanhã. Anotei várias coisas aqui, eu falei, na hora vou falar o que eu estou trabalhando. Nós temos em Nova York um centro afiliado, onde eu sou senior scientist da Universidade de Nova York, onde eu passei 10 anos como professor, e nós temos um grupo de brainstorming. E esse grupo está lá para dizer a maior besteira que seja, mas ninguém pode dizer algo que já tenha sido dito ou que já tenha sido escrito em algum lugar. O objetivo desse grupo é exatamente ver se sai alguma ideia original. E para sair uma ideia original, você tem que ousar. Então, a ousadia hoje é a mudança de paradigma da ciência. Nós estamos chegando num ponto, e principalmente que estamos delegando muita máquina, muitas dessas funções do cérebro, a máquina está fazendo muito bem, ela está fazendo conta muito mais rápida, está processando muito mais rápido as informações que se coloca dentro dela, os algoritmos estão nos guiando o que faz, como fazer. Os medical devices, 150 mil medical devices são feitas pela Medtronic, a maior empresa de medical devices, em chips, em marca-passos e nanomoléculas. 150 mil substitui ou implanta qualquer nanomolécula em qualquer parte do corpo humano. Então, nós estamos delegando isto à máquina. E aí a preocupação se essa inteligência artificial vai ter consciência ou vai ser a civilização do futuro e a de carbono vai desaparecer. Nós já somos, a grande maioria, metade de carbono e metade de sílico, né? Já colocamos próteses, marca-passos, etc., muitos nanomoléculas, nanochips. Então, este problema, essa preocupação, talvez essas funções a máquina um dia faça muito melhor, já está fazendo, e aí o que sobrará para nós?
é uma questão em aberto, não vou entrar. A minha questão é exatamente o que é a consciência, o que é a mente. Então, nós temos o cérebro, que fornece matérias, digamos assim, de elaboração para a nossa mente, quando estamos conscientes, mas nossa mente não desaparece quando dormimos, não desaparece quando estamos em coma ou anestesiado, ela continua a existir. A consciência pode, nesse momento, ser abolida, mas a consciência tem um papel importantíssimo na mente, porque ela é o elemento que traz, é o fenômeno que traz a informação toda da matéria para a não matéria. A não matéria, quer dizer, o mundo quântico, ou este campo, que não sabemos de que ele é, esse campo de informações. Então, a questão passa por aí. E por que eu digo que isso é importante? Porque isso vai mudar tudo, a evolução, em pouco tempo. Nos próximos 10 anos, é o que se supõe, nós teremos que mudar a maneira de formar os nossos alunos, os médicos. E aí eu falei com o Ricardo ali, o colega Ricardo, acadêmico, as humanidades vão crescer muito de importância, porque a máquina, os devices, vão substituir muitas das nossas funções, não somente na medicina, em todos os ramos do conhecimento humano. Serão delegados a sistemas ou equipamentos, digamos assim, mais duradouros, mais confiável, que o nosso, ele, por ser de carbono, ele tem uma vida um pouco curta, por mais que a gente prolongue, o sílico vai durar mais, e isso nos obriga a refletir. Nos obriga a refletir a ciência que fazemos. Essa ciência que fazemos, ela não pode ser mais só pautada naquilo dos órgãos sensitivos sensoriais, mas ainda não temos um modelo. Eu só estou afirmando que todos os artigos, os escritos dos últimos tempos, eu tenho uma bibliografia que posso fornecer a todos aqui, porque eu me dedico a isso, os últimos 10 anos da minha vida, tenho feito isso daí, que não tem nenhuma utilidade ainda prática para mim, mas me ajuda a me entender quem eu sou, como eu funciono, porque, no fundo, de alguma maneira, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu faço, o Egídio Nardi falou, eu sou o que eu como, eu sou meu estilo de vida, eu sou os amigos que eu tenho, eu sou as relações que eu faço, eu sou as informações que eu tenho. Isso funciona para atuar sobre o meu organismo, me dar melhores condições de saúde, ou piores condições, ou doenças. E isso tudo nós vamos entender como se dá essa interação. Por que o meu pensamento, que se transforma numa conduta, num comportamento, ela vai me influenciar, e vai me influenciar para melhor ou para pior. E o médico tem que se preocupar, sim, não somente com o que os órgãos, os sentidos dele mostram, ou que os olhos dele mostram nos exames, mas o que esse paciente tem para contar, esse paciente tem para falar, que essa foi a grande revolução na patologia feita no século XIX por Sigmund Freud. A grande obra de Freud foi essa, foi transformar a patologia de visual, como dizemos, em auditiva. Ela, em vez de ser um corte transversal, ela passou a ser um corte longitudinal. E tudo indica, uma frase de Einstein que eu gosto muito, que o nosso futuro já está escrito, assim como o nosso passado. Essa é uma frase de Einstein. Então, talvez o tempo seja uma dimensão da nossa mente, né? E nós temos que incorporar isto num novo modelo científico que já está na fornalha sendo produzido, e que eu acho um campo que é um grande desafio, mas que nós temos que nos preocupar. Ontem, na reunião de diretoria, o professor Silvano Raia nos deu uma aula sobre xenotransplante, e eu digo que pessoas como ele são exemplos a serem seguidos, que chega acima dos 80, um pouquinho acima, né? Ele diz que é um pouco, que ele é muito mais, mas não. Pelo menos na mente ele é jovem. Jovem nesse sentido,
positivo, né? Porque é melhor envelhecer, porque ele fica mais sábio. Pode não ficar tão esperto quanto o mais jovem, mas fica mais sábio. Se envelheceu bem, se não envelheceu bem, fica pior. Mas o que sobra para nós? Aí eu vou dizer o que eu costumo dizer, nós acadêmicos, que em geral, a grande maioria tem mais de 60 anos. Ontem até falamos de um acadêmico centenário, né? E houve uma história, mas não vou contar aqui, em homenagem aos nossos colegas de diretoria, mas aqui alguns chegarão a 100 anos, espero que todos até. O nosso passado está construído, o nosso passado fizemos para nós mesmos, para a nossa glória, para o nosso sucesso. O futuro é uma beleza, você não precisar mais construir o seu passado, e você poder construir o futuro, porque o futuro você vai fazer para o outro, vai fazer para outros que você nem vai ver, nem vai saber quem são. Então, nenhum jovem pode construir o futuro. Quem constrói o futuro são pessoas de uma casa como essa, uma casa de saber, de cultura. E por isso, nos meus discursos, eu tenho falado muito aqui, a imortalidade é um compromisso com o futuro, é um compromisso com a temporalidade, e a temporalidade para nós só pode ser para frente, não pode mais ser para trás. A temporalidade do jovem é uma temporalidade do passado, ele está fazendo o passado, ele não sabe, mas ele está fazendo, ele acha que é o presente do passado de Santo Agostinho. Então, evidente, eu poderia falar muito mais, tem muita coisa muito interessante, e eu sugiro até um dia discutirmos, fazermos um simpósio sobre a mente humana, onde vamos chamar físicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, cientistas, para discutirmos esse fenômeno que vai impactar todo o futuro e toda a saúde, o bem-estar, como o Egídio falou. Hoje o principal é a qualidade de vida, e vai impactar profundamente a qualidade de vida das pessoas, da sociedade como um todo. Então, essa é a minha mensagem para essa casa. Vamos pensar diferente, vamos pensar que o mundo está mudando muito rápido, a ciência está numa velocidade exponencial, a verdade de hoje, desse hoje fictício, ela já é pretérito. Então, vamos assumir nesta casa esse compromisso com o futuro. Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade. Temos alguns minutos, porque eu gostaria de informar que nós voltamos ao esquema antigo de horário, ontem na reunião de diretoria. A reunião termina às 8 horas, não vamos mudar horário nenhum, porque vamos manter a nossa tradição. Evidente, aqueles que têm compromissos podem sair, porque tem avião, isso tudo, mas temos um tempo aí para ouvirmos, interagirmos com Egídio, comigo e com os demais colegas também da neuroplasticidade que estão aqui. A palavra está aberta. Professor Silvano Raia. Senhor presidente, meus colegas, eu hoje assisti uma reunião que me encheu a alma. Eu acredito a academia, sim, no limite da loucura, porque o que nós ouvimos aqui está no limite da nossa percepção. Eu queria perguntar ao vice-presidente, professor Nardi, eu acredito muito na neogênese depois de uma quinta, ou sexta, ou sétima década da vida. Agora, eu queria lhe perguntar, existe alguma demonstração, que não subjetiva, porque essa existe, de que essa neogênese cerebral de neurônios, neurogênese, está associada a uma tendência de raciocínio horizontal ao invés do vertical? O senhor sabe muito bem que o raciocínio vertical parte de uma ideia A, vai para 1, a 2, a 3, a 4, cada vez mais minuciosa, mas não cria. O horizontal associa A com B e forma C, que é nova. E muitos temos vivenciado essa evolução. Está relacionado isso com a neogênese cerebral?
Obrigado, acadêmico Silvano Raia, pela sua pergunta, porque dá oportunidade de complementar um pouco mais. Sim, há uma neurogênese vertical, a formação de novos neurônios a partir de células-troncos, a partir de um estímulo do DNA e do RNA mensageiro. O cérebro, de alguma forma ainda não entendido, há uma renovação desses neurônios, novos neurônios surgem, alguns morrem, mas esses novos neurônios, eles vêm numa necessidade de novas funções cerebrais. Então, conforme nós vamos aprendendo coisas novas, realizando novos estímulos físicos, emocionais, os neurônios vão se formando e vão migrando em áreas cerebrais. O bulbo olfatório foi aquela área que eu demonstrei comprovada, mas certamente isso deve acontecer também em outras áreas cerebrais. Existe uma relação entre Neurogênese. sinapses? Sim, sim. Os neurônios que estão se conectando? Os novos neurônios, eles, claro, formam novas sinapses, mas neurônios antigos também, eles são renovados e produzem novas sinapses. Os neurônios, vamos chamar adultos, eles também produzem novas conexões. Como o professor Costa e Silva mencionou, é através das sinapses que eles se comunicam com o mundo exterior, e isso ocorre constantemente no cérebro em neurônios novos e neurônios adultos já. Obrigado, senhor. Continua aberta a palavra para quem quiser fazer algum comentário, pergunta. Então eu faço a pergunta ao Egídio, pronto. E vou discutir com ele agora um pouquinho. Egídio, você viu que o meu ponto de vista valoriza o cérebro. O cérebro é fundamental. Sem cérebro não acontece nada disso, nem estaríamos aqui. Porém, minha questão é que a mente e a consciência não é um fenômeno fabricado, digamos assim, criado dentro do cérebro. Ele é um sistema que permite a emersão desses dois elementos constitutivos da natureza humana e talvez do universo. Eu desloco, que é como se houvesse uma grande consciência cósmica que permeasse, assim como nós compartilhamos a energia, o campo eletromagnético do universo, da Terra, nós compartilhamos ele. E por que nós não podemos compartilhar também a mente e a consciência? O que você acha disso? Como ilustre psiquiatra e professor que você é. Olha, professor Costa Silva, agradeço muito o seu estímulo a questionar se o cérebro é apenas, como o senhor falou, uma antena que recebe e transmite para essa grande consciência cósmica, ou se o cérebro só se ilude. Eu fico com essa segunda opção. Eu acho que o cérebro é um órgão fantástico que cria ilusões para ele mesmo. A nossa vida emocional, a nossa vida cósmica, a nossa vida espiritual se resume ao cérebro. Acabou o cérebro, acabou tudo. O cosmos não sabe que o nosso cérebro existe. Esse é meu ponto de vista pessoal. Você está sendo um materialista reducionista, você está entendendo, então? Não é? E respeito essa posição. Não estou dizendo que a gente tem uma alminha, tem um negócio desse aí, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que, por exemplo, a energia que está emergindo no meu corpo, eletromagnética, ela não é criada no meu corpo. Ela é um campo, senão as duas leis da termodinâmica que até hoje não foram desmentidas não existiriam, que ela organiza o universo físico e o mundo físico.
elas vão continuar. Não vão continuar com o meu nome, nem com o meu design, nada disso. Elas vão continuar, vão ocupar outros espaços aí, outros lugares, né? Assim, eu acredito que também o campo de consciência e o campo da mente, né? Eu continuo a achar, hoje, eu não achava não, eu achava que o cérebro é que fazia tudo. Eu hoje não sei, se você me perguntar, eu te pergunto o que é a realidade. A realidade é o que eu vejo, é o que eu sinto, ou isso é uma ilusão? Você falou ilusão, porque uma grande teoria é que o cérebro cria uma grande ilusão para nós. Ilusão que nós somos separados, ilusão. Isso, inclusive, muda a ética totalmente. Na medida em que eu sei que eu não sou um ser individualizado do outro, mas eu sou um ser em conjunto com todos, eu tenho que mudar a minha percepção da ética, do meu comportamento, porque tudo que eu faço vai afetar o outro, que vai me afetar ao mesmo tempo. Então, dessa postura aí, para a gente discutir um pouco, porque na França, né, os colegas ali, o Cláudio sabe disso, ele é francês, adora discutir, né, e parece que brigam, mas depois tudo pensa igual. Mas vamos lá. Eu penso que, claro, que nós funcionamos graças a uma energia, o cérebro funciona graças a uma energia, mas isso é uma micropoeira no universo e não passa muito daqui não, no sentido da realidade ser uma ilusão ou não. Isso é uma pergunta que nunca vai ser respondida a partir do momento em que essa ilusão passa a ser a nossa realidade. Então, fica algo redundante e a gente tem que viver dentro dessa ilusão. É claro que nós somos seres sociais também, o nosso comportamento, nossas ações acabam influenciando no mundo como um todo. O ser humano é bastante destruidor do mundo, ele muda tudo para o bem ou para o pior, mas claro que isso é no meu ponto de vista, um comportamento social de vários cérebros atuando, mas não que passe muito disso, não há nenhum sentido, no meu ponto de vista, maior do que isso. O cérebro cria uma ilusão para ele mesmo e toda essa nossa vida de relações é uma vida real para o cérebro. Como eu falei, sempre ele em busca do prazer. Já virou hedonista agora, né? Mas o nosso secretário-geral quer fazer uma intervenção. Não é bem uma intervenção, é uma pergunta mesmo. Eu queria que vocês me explicassem como é que existe, se é que existe, a transmissão de energia entre as pessoas. Como é que nós podemos colocar isso no mundo palpável? Entra uma pessoa, por exemplo, e muda um ambiente, aquele ambiente passa a ser mais vibrante, tem uma energia maior, sem falar muita coisa, a presença da pessoa. Isso é muito defendido no mundo espiritualista, que eu não sei se é espiritualista ou se é uma energia quântica que se transmite. Como é que é visto isso a nível da neuropsiquiatria? Eu já sei que você vai falar, fala à vontade. Eu vejo essa nossa capacidade cerebral de captar o ambiente, ela é algo muito complexo. Nós conseguimos captar e nos adaptarmos a qualquer tipo de ambiente. E eu penso que a reação de fuga ou luta é a que melhor traduz isso. Uma reação neurohormonal que nosso cérebro estuda cada ambiente nos seus mínimos detalhes. A nossa capacidade de observar expressões faciais, olhares, comportamentos nas suas mínimas nuances para sabermos se aquele ambiente nos é favorável ou se aquele ambiente nos é negativo. E nós fazemos isso automaticamente, sem nenhum tipo de aprendizado maior, sem nenhum tipo, às vezes, de uma consciência neurológica do que nós estamos fazendo. Então, quando há qualquer
pessoa, né, que foi a sua pergunta, que possa transmitir alguma situação de risco para nós, ou qualquer pessoa que possa transmitir uma sensação de conforto para nós, nós captamos isso em mínimos detalhes do comportamento daquela pessoa. E isso é uma reação neurohormonal que faz com que a gente se adapte àquele ambiente ou que a gente vá embora daquele ambiente. Então, eu acho que essa questão de sentir uma energia das pessoas nada mais seja energia favorável ou negativa, do que a expressão de fuga ou luta animal através da complexidade do comportamento humano. Nesse aspecto, em todos os aspectos, estou concordando com ele. A minha leitura é apenas numa outra linguagem, mas, no fundo, dizendo a mesma coisa. Isso que o acadêmico Egídio falou, recentemente saiu publicado no Nature que se criou um algoritmo aonde, pela imagem da pessoa, se faz diagnóstico de depressão. Eles fotografaram 1 milhão de deprimidos e esse computador registrou alguns elementos que são comuns, mas que o nosso cérebro também é capaz de produzir, porque eu, depois de 52 anos de prática psiquiátrica, eu sei olhar para o indivíduo e sei dizer se ele está deprimido ou não, na hora. Eu sei dizer se ele está com alguma coisa diferente, né? Isso nós já sabemos. Quando eu trato o cliente que ele entra, às vezes eu digo da sala, você melhorou, como é que o senhor sabe? Como é que eu sei? Está diferente, meu cérebro registrou. Quer dizer, eu tenho um sistema de algoritmo que pode... Agora, outra coisa é o campo energético. Ele existe, nós somos um campo de energia eletromagnético, né? Tanto é que eu posso medir, avaliar o meu funcionamento do corpo por eletrocardiograma, eletrocefalograma, como eu falei. Existe isso também. Nós estamos dentro do mesmo campo eletromagnético, mesmíssimo. E o que você está se mexendo aí está influenciando aqui e vice-versa lá, e está influenciando como... Lembra que eu disse que a física quântica ela é não local. O que um elétron se movimenta aqui, o par dele nos confins do universo vai se mexer igualzinho, sem cruzar o universo, sem cruzar o espaço, sem gastar tempo, porque ele está fora do tempo do espaço. Isso é uma coisa importante de se entender. A não localidade é um dos fenômenos mais importantes da física quântica. Então, isso de estar perto e estar longe é uma ilusão. E o que o Egídio falou é verdade. Isso tudo pode ser uma grande ilusão. Eu talvez viva de uma grande Matrix, né? Mas para mim é a minha realidade. E ela se transforma na minha realidade. Eu não sei se ela é a realidade do outro, eu não sei se ela é a realidade da realidade. E aí, pela teoria dos ferormônios aqui do Egídio, por exemplo, se ele vê uma mulher bonita, vai tratar energia boa nele. Você não sabe se vai dar nela, mas nele vai dar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o cérebro dele já viu que ela não representa nenhuma ameaça para ele, né? Pode ser que ele represente uma ameaça para outra, aí ele vai transmitir, mas isso é uma outra história. Estou errado ou estou certo? Está vendo? Concordamos. Sim, acadêmico. Claro. Qual acadêmico é? É o Zé Carlos ou o Cláudio? Senhor presidente, senhores acadêmicos, membros da mesa, meus confrades, acadêmico Eliette Busquelar, senhores convidados, eu queria trazer 2 elementos para essas reflexões que nós estamos fazendo aqui. A primeira já foi evocada pelos acadêmicos Jorge, acredito que o nosso secretário-geral Galvão Alves e Antônio Egídio Nardi, sobre as bases biológicas da atração entre indivíduos de sexo diferente. Então, a gente sabe que elas existem nos mamíferos, por exemplo, e, por acaso, sem puxar a brasa para a minha sardinha, elas são imunológicas. O que o jovem chama da química que atrai um macho e uma fêmea repousa nas diferenças do complexo principal de histocompatibilidade. Quer dizer, quanto mais diferentes nós formos, o macho e a fêmea, maiores as chances de que a nossa descendência tenha
seja heterozigota para os antígenos do complexo principal de histocompatibilidade, e como a gente sabe que eles governam a resposta imune, nós temos maior chance de nos defendermos dos micro-organismos patogênicos. Então, isso se traduz, esse fenômeno biológico, numa química, que é assim, aliás, que os jovens chamam, né? Essa química que se manifesta nos aromas. Então, na verdade, pelo cheiro, que a gente corrompe de todos os jeitos com sabonetes sofisticados ou perfumes franceses, mas parece que, muito provavelmente, esse marcador, o aroma, está associado com outros, porque a gente continua tendo a preferência daquele tipo de mulher, né? Ou daquele tipo de homem. Tem os que dizem, inclusive, não, esse não é o seu tipo, né? Esse não é o seu tipo. Eu tinha um amigo que casou 3 vezes, e se eu mostrar para vocês as 2 primeiras, eu posso botar 100 que vocês vão achar a terceira, porque é o mesmo padrão, que eu acho que se repete por essas razões. E o mais interessante é esse fenômeno de reciprocidade, de atração mesmo, que faz com que ele escolha essa mulher, que o escolhe também, não é? É um processo de ida e vinda, né? Mas eu estou dizendo isso tudo porque, certamente, acadêmico Galvão, há também bases biológicas para a atração de indivíduos do mesmo gênero, do mesmo sexo, para a empatia, para a fraternidade. Deve haver bases biológicas que a gente certamente não encontrou, que não devem se manifestar muito nos aromas, né? Mas devem ter outros marcadores associados a esses fenômenos biológicos. Então, esse era um aspecto que tende a reduzir um pouco a visão do acadêmico Nardi, de que nós temos razões, pelo menos, para acreditar que existem mecanismos biológicos por trás de tudo aquilo que a gente sente, pensa, vê, ou se ilude, ou sente, ou pressente. Tudo aquilo, inclusive o frisson que você sente, às vezes, quando entra numa sala escura, com a sensação de que algo além de você, e da sala, e do abajur, e da escuridão, está presente, eu tenho certeza que existem bases biológicas, de novo, na minha opinião. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é para um comentário que eu fiz na hora do recreio para a doutora Patrícia, quando ela falou, eu comecei falando desses aspectos sem parabenizar, por ordem alfabética, o acadêmico Adolfo Roires, o acadêmico Antônio Egídio Nardi, o acadêmico o acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, nosso presidente, pela excelência da organização do evento, no qual nós aprendemos tanto, né? E uma das falas, justamente na apresentação da doutora Patrícia, sobre o tratamento, o uso de estímulo magnético transcraniano no zumbido, ela falou uma coisa que me fez pensar bastante, é que o zumbido poderia ser o resultado da neuroplasticidade na tentativa de correção de um déficit, de uma deficiência auditiva. Então, parece bastante intuitivo e razoável acreditar que existam mecanismos de compensação que tentariam produzir uma sensibilidade maior e de forma, e é isso que eu acho que é bastante curioso e interessante, diferente do que nós estamos acostumados a ler e aprender que a neuroplasticidade faz, sempre ou quase sempre para o bem, ou a imunoplasticidade, é sempre no sentido de preencher e substituir na lacuna de alguma coisa, né? Como o córtex visual de um cego que fica ativado quando ele lê em braille. Na verdade, é uma ação tátil que é percebida e bastante bem percebida e traduzida no córtex visual, que não é o caso do indivíduo que vê. No caso que ela contou do zumbido, isso não parece ser assim. Parece haver um erro no processo de neuroplasticidade, né? E isso me faz pensar 2 coisas. Primeiro, porque este erro, né, que a mim, como cognitologista, eu fiz a ela essa provocação, que os neurocientistas e os imunologistas são cognitologistas, porque conhecem e reconhecem objetos do mundo real, né, mesmo que sejam microscópicos. Sob esse ponto de vista, nós temos uma plasticidade que agiu errado
e não é muito fácil entender. E, sob outro ponto de vista, ou sob um outro aspecto, é como é que se corrige isso, né? A gente fica tentado a fazer isso sob o ponto de vista imunológico, nas imunomanipulações específicas, não a geral, não quando você dá um imunossupressor que suprime tudo, mas quando você tenta manipular a resposta imune de forma específica, ou através de estimulação de clones que portam um determinado idiotipo. Enfim, existem manipulações que a gente sabe que, por teoria, podem funcionar e a gente não consegue manipular da forma como a gente acha que deveria funcionar. Então, a minha pergunta e a minha provocação, senhor presidente, é se a gente consegue vislumbrar, como abordagem terapêutica, esta manipulação da plasticidade neural, de forma a resgatar questões como o zumbido, que eu aprendi hoje, que é esse erro da neuroplasticidade. Obrigado. Antes de responder, o professor Bruno Ristoff quer falar, e depois eu vou estimular os outros oradores, se não querem falar, mas nós temos uma regrinha, são 3 minutos no máximo, decidido ontem, por isso que estou informando, como não foi informado ontem a reunião de diretoria, que as intervenções seriam 3 minutos, tá bom? Mas cada um tem 3 minutos para uma intervenção depois, se quiser. Suas Excelências, eu gostei muito das suas palavras, tanto do professor Costa e Silva como do professor Nardi. Fiquei intrigado com o conceito de emitir pensamentos, receber antenas, etc. Eu estou aqui da Califórnia num momento triste, porque a minha mãe faleceu na segunda-feira, como alguns dos senhores sabem. Mas eu tive a oportunidade de dirigir mais ou menos a 60 pessoas as qualidades extraordinárias da minha mãe, e uma delas era essa de transmissão. A minha pergunta é o seguinte: se um dos senhores, se um de vossas excelências, tanto o professor Costa e Silva como o professor Nardi, tem uma explicação para essas coisas. Eu explico uma só. Explico essa porque ela aplica a todos nós médicos. Eu, como cirurgião, e todos nós também tivemos momentos difíceis na vida. Não adiantava só ser destro, inteligente, conhecer a operação da frente para trás. A gente tinha um fator que a gente precisava de alguma ajuda. Antes de entrar na sala de operação, entrei no meu escritório e telefonei para a mãe no Rio de Janeiro. Mãe, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, etc, etc, etc. Resposta dela: não te preocupa, meu filho, vou acender uma vela, vai estar tudo bem. Bom, fui para a sala de operação, mais ou menos 1 hora dentro da operação. O anestesista pula da cadeira e diz: quem está acendendo uma vela na sala de operação? Tem oxigênio, tem tudo. Não pode. Se ele, quem está acendendo uma vela? Eu não disse nada. Quando acabou a operação e foi tudo bem, eu voltei e disse: mãe, e isso disse. Ela ficou muito calma do outro lado e disse: não, o Bernardo, que é o anestesista, tem fatores especiais para perceber isso. Eu não entendo. Existe algum estudo, alguma coisa que vai nesta direção? Professor Bruno Ristoff, vamos responder a sua pergunta, e do acadêmico Cláudio também, Tadeu, mas gostaria de saber antes se algum dos nossos oradores da tarde querem fazer uso da palavra sobre alguma coisa ligada ao tema. Patrícia. Bom, professor, acho que essa é a nossa grande dúvida, né? A grande pergunta que a gente está procurando a resposta. Na realidade, o cérebro, ele faz tudo isso, cria esses mecanismos plásticos todos, na tentativa de ajudar mesmo. Eu uso até muito isso como orientação para os meus pacientes, que muitas vezes chegam desesperados com zumbido, e eu acabo explicando para eles isso. Se a gente for entender de uma forma bonita o zumbido, eu acho que é por aí, né? É o cérebro tentando ajudar, tentando compensar um defeito, mas, no fundo, ele não consegue fazer isso e ele acaba gerando alguns efeitos indesejados. A questão é como resolver isso. E eu acho que, do ponto de vista médico e científico, é o que a gente tem tentado descobrir com o uso de medicamentos, com o uso da neuromodulação, é tentar
a gente, dessa forma externa, dizer para o cérebro que ele está atuando de uma forma exagerada sem ajudar, né? Será que a gente consegue modular essa neurotransmissão errada e excessiva, dizer para ele, olha, não age dessa forma porque você não está melhorando nada e só está trazendo efeitos ruins? Então, eu acho que é por aí, né? Pelo menos o que a gente tem estudado, acho que dentro da psiquiatria também, tentar, através do uso de medicamentos e do uso da neuromodulação, como a gente mostrou aqui, regular essa atividade e dizer, de alguma forma, para o nosso cérebro melhorar essa atividade. Alguém mais? Obrigado. Obrigada, professor. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Se não, vamos tentar responder as duas perguntas do Cláudio Tadeu, professor Ristoff. Ô, Cláudio, o que você diz faz sentido. Nós somos seres biológicos, portanto, nós temos química, mas nós temos física também dentro do corpo, temos processos biológicos, processos genéticos, metabólicos, tudo isso. Isso existe. Mas não podemos esquecer que antes da química, da biologia, a física existiu. O começo foi a física, não é? O Fiat Lux. Então, na realidade, nós somos também seres energéticos. Que essa energia pode se transmitir por feromônio, pode se transmitir por uma comunicação de imunidades complementares, seja de que maneira que seja, mas está sendo conduzido por alguma forma, na minha opinião, de energia. Mas o importante é nós tentarmos integrar tudo e não termos uma visão fragmentada da nossa realidade biológica, senão nós vamos ser igual o boi de açougue, né, que tem lá o filé mignon, a alcatra, mas na realidade não consegue ver o todo. Então, é importante integrarmos, e aí as teorias holísticas do universo explicam isso, que cada pedaço contém o todo, e o todo contém todos os pedaços, né? Isso é a teoria do holograma, do mundo holográfico, de nós como seres holográficos também, que não entrei nessas questões, mas dou um exemplo, por exemplo, de Sheldrake, famoso cientista que fez a teoria morfogenética, dos campos morfogenéticos. Como é que as nossas células, os nossos genes, na hora que vão fazer um outro ser, sabe exatamente o desenho desse outro ser. Qual é a forma que ele tem. Então, tem toda uma teoria de campos morfogenéticos que explica que para tudo há uma forma, num campo morfogenético. Isso é toda uma teoria de um físico, né, famoso, Sheldrake. O importante é a gente entendendo isso. E vindo aqui ao professor Ristoff, perguntei antes ao acadêmico, colega nosso, vice-presidente aqui, Egídio, ele falou para eu responder, para a gente terminar, que está na hora. Eu já vivi uma boa parte da vida, né, para hoje, ser um homem, ao invés de cético, de ser um homem que acredita mais. Eu já vi coisas que eu, na minha vida, nunca pensei que podiam existir e existiram, certo? Eu vi muita coisa que eu não entendi como se passou. Na minha própria prática clínica, eu sei, porque hoje é tudo informatizado, foram 42 mil pacientes que eu vi na minha clínica, ao menos uma vez, porque às vezes você vê uma vez, manda para outra, ou não vê mais, né? Bom, foram 42 mil histórias. Eu vi muita coisa que eu não sei explicar. Então, eu, ao invés de dizer que isso, na minha opinião, não existe, eu acho que alguma comunicação, porque se a informação, ela não ocupa espaço, está fora do tempo e do espaço, tudo é possível. E eu dou um exemplo, o dia que na Meditrônica, eu fui conselheiro da Meditrônica, muitos anos, lá em Minneapolis, Minnesota, quando eles me mostraram um nanochip. O nanochip não era nem da minha área, não era nem
de implante cerebral. Me mostraram um nanochip que era para fibrilação ventricular, um marca-passo que era um nanochip, que se colocava, que identificava 1 segundo antes e bloqueava a arritmia. E eles falaram, você vê o nanochip, você vê evidente na tela do computador, porque você não vai enxergar, porque ele é nano, né? Eles me disseram, existem 2 bilhões de informações dentro desse nanochip. Evidente, eu logo perguntei, como é que vocês colocaram esses 2 bilhões de informações? Falei, primeiro, isso não é mistério nenhum, porque informação não ocupa espaço. Pode colocar 2, 3, 5, 10 milhões, porque não ocupa espaço a informação. Segundo, a maneira de colocar é através de computador quântico, que trabalha exatamente fora do tempo e do espaço. Eu acreditei, certo? E para mim, a sua pergunta é mais fácil de responder do que eu ter entendido aquele nanochip. Evidente, eram cientistas, eles têm 7.500 cientistas lá em Minneapolis, 7.500 cientistas, certo? E realmente a informação, ela não depende do tempo e do espaço. Isso é uma coisa que nós sabemos. Como ela se dá dentro do mundo quântico, nós podemos entender, mas dentro do nosso mundo, do átomo e da matéria, é difícil porque nós temos que superar essas 2 dificuldades, uma chamada temporalidade e outra espacialidade. Bom, eu tenho que encerrar, quero agradecer muito a presença até essa hora aqui, acho que foi muito estimulante, quero agradecer aos brilhantes jovens ali, que estão construindo o passado de vocês, hein? Não se esqueçam disso, mas construam bem, para vocês poderem chegar na idade que nós estamos, poderem construir o futuro para os outros. Mas, no momento, trabalhem para fazer a sua história, porque vão pedir daqui diante muito o CV, o currículo vitae de vocês, então vocês têm que fazer currículo vitae. O americano agora está dando menos importância para isso, certo? O americano hoje está muito atrás de resultado, ele não analisa muito, se aliás escreveu muito, ele nem gosta. Ele gosta de um indivíduo que escreveu pouco, mas escreveu alguma coisa que mudou o mundo, né? Mas, de qualquer maneira, continue fazendo. O presente já foi, vocês abrilhantaram essa tarde aqui na academia, quero parabenizar vocês, foi muito interessante, o tema foi muito bom, e, acima de tudo, eu sou muito atento, como Egídio, a maneira com que expõe. Eu tenho um critério para avaliar se a pessoa falou bem ou mal. Não é se ele sabe ou não sabe, não. Se ele falou bem, ou até se me enrolou bem. Esse eu entendi. Se eu entendi, sabe falar, sabe dar aula. Pode ter até me enrolado, ter contado um monte de história que seja mentira, mas eu acreditei, porque me foi bem contado. Esse é o critério principal para mim. E vocês aí fizeram apresentações brilhantes, que ninguém dormiu. Eu olhei bem aqui na bancada acadêmica, às vezes chego cansado de uma cirurgia, é muito comum dormir, não é? Então, não vi ninguém dormir, está todo mundo acordadinho aqui. Então, quero agradecer a vocês, a dizer, continue nisso, espero que nós possamos fazer outras coisas junto de vocês. Essa casa, ela está aberta a vocês, como a todos vocês que participaram dessa tarde. Venho aqui, quero agradecer profundamente a presença dos acadêmicos até essa hora da noite. Isso é compensador para nós que organizamos um evento, que estamos sentados aqui desde ontem, né? A gente só fomos um pouquinho em casa dormir e voltamos aqui. E parabenizar ao Egídio, o Adolfo, onde está o Adolfo, que está ali, também, essa ideia e esse trabalho conjunto, e os demais membros da natureza, e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.